Professor Darcy Flávio Nauer, prazer tê-lo aqui conosco. E queremos abrir agora esse espaço para o senhor falar sobre a sua família, sua cidade de origem, e até chegar na escolha pela área de odontologia. Eu queria dizer que, então, que é um privilégio estar aqui, né? Ainda estar presente e vivenciar toda essa história da nossa faculdade. Eu posso dizer que cheguei a Piracicaba em função da minha proximidade com a cidade natal. Nasci em São Pedro, filho de um pai, né, Joviano Noer, que era libanês, minha mãe, filha de italianos, e meu pai veio ao Brasil aos 7 para 8 anos e iniciou a vida como um comerciante, como todo estrangeiro faz, principalmente os sírios libaneses. Eu, sendo o 8º filho de 9, tive a oportunidade, mas também tive muitas dificuldades. Uma, porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Os meus irmãos, os 8 à minha frente, os anteriores, estudavam em Campinas, estudavam em Rio Claro, em colégios religiosos. Quando chegou a minha vez, por necessidade ou por dificuldade da minha mãe, que então tomou as rédeas da família, o meu estudo deu-se somente em São Pedro, nos colégios públicos. E isso me marcou muito, porque, não tendo a oportunidade, eu fui orientado por educação pública. Então, não só o grupo escolar Gustavo Teixeira, famoso, porque era um poeta de São Pedro, mas o ginásio estadual José Bílio de Paula, e depois ainda o científico na época, que seria o preparatório, né? Eu os fiz já trabalhando. Eu tinha necessidade de trabalhar e era uma orientação familiar. Então, meu avô, que era um calabrês, italiano calabrês, ele exigia dos netos trabalho. Exigia engraxar sapato, ele era um sapateiro, exigia, pelo lado do meu tio, irmão da minha mãe, que era um religioso, a ser um coroinha, né? E o que me restava, além do estudo? A parte religiosa era o trabalho e o esporte. E eu me dedicava muito ao esporte na cidade de São Pedro. E tornei-me um esportista, né? Estudava, trabalhava e praticava esporte. Eu acredito que isso marcou um pouquinho a minha personalidade. Trabalho, estudo constante, necessidade de estudo, exemplo dos meus irmãos, e também, então, o esporte. E o esporte é uma coisa que marca muito, né? Eu praticava todo tipo de esporte, mas realçava muito o basquetebol, xadrez e o futebol. Tanto é que isso me ajudou muito aqui na universidade. Feito isso, chegando no final do meu período colegial científico, né, eu tinha uma orientação por intermédio dos meus tios médicos, que a área biológica era uma área que me atraía bastante. Possivelmente daí veio a veia da parte odontológica, que era o que eu podia fazer na época. Entre a PUC, em 1996,
quando, com 19 anos, eu fui direto para, sem preparo nenhum, para um vestibular, né, preparatório a entrar numa universidade, entre a PUC Campinas e logo depois a criação de uma escola, Instituto Isolado de Ensino Superior, em Piracicaba, próximo da minha cidade natal, São Pedro, que naquele tempo a distância é a mesma que agora, não muda nada, a não ser o percurso. Mas com muita dificuldade, eu sempre optei pelo lado familiar. Então eu optei, passando não só em Campinas, mas aqui em Piracicaba, que tinha sido aberto então esse vestibular, eu passei e fiz a opção por Piracicaba. Cursando a odontologia, os cursos, né, eu me deparei com uma escola que tinha como objetivo ser uma escola modelo. Para cá veio um professor, que foi o nosso diretor, foi o Carlos Henrique Robert Liberali. Tínhamos um secretário, Lauro Natali, e um segundo, possivelmente um tesoureiro, que eu me recordo, que era o Cesarino Torres. São pessoas que me marcaram muito pela retidão, pelo rigor, né, pela orientação e pela vontade de construir algo que me pareceu, na época, uma escola diferente das outras. Possivelmente, pelo que eu soube a posteriori, em Piracicaba existia uma escola chamada Washington Luiz, se não me falha a memória, e essa escola de odontologia, ela derivou um pouquinho, isso há muito tempo atrás. E parece-me que os profissionais que saíam eram mais práticos. Tudo. Então foi criado uma escola pelo governo do estado como Instituto Isolado, Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba, FFOP. E aquilo me deixou bastante entusiasmado. O Cesarino Torres, que era o tesoureiro, depois de muito tempo, já como professor, um dia ele me chamou na secretaria, ainda lá na Rua Dom Pedro, e falou: Darcy, isso aqui é a sua vida aqui. E eu tenho esse volume guardado com todas as provas, né? Com todos os professores, as notas, inclusive pela nota do professor Melo Aires, que está aqui, que foi o meu professor. E um documento que eu guardo, como eu tinha muitos outros documentos, passando por várias fases da minha área que eu vou relatar. Então, essa escola funcionava num dispensário, que era o antigo dispensário na Rua Dom Pedro II, 627. E foi adaptado. Eu me recordo que as aulas eram ditadas no auditório central, né, num auditório como esse daqui, onde nós não tínhamos salas de aula, nós não tínhamos laboratório, tudo era improvisado. A turma, a primeira turma, eram 20 alunos. O que me chamou muita atenção era que o número de professores em relação aos alunos eram praticamente 3 por 1, quer dizer, é o inverso do que acontece atualmente. Qual é o resultado disso? Eu acredito que um conhecimento, quer dizer, uma atenção, né, uma orientação muito importante que originou uma turma que realmente pôde ser aproveitada pela própria faculdade. Vários professores me chamaram a atenção, muitos deles. O professor Merzel,
da anatomia, histologia, professor Melo Aires, da fisiologia bioquímica, professor Runck, materiais dentários, né? Nóbilo, da prótese, Benedito Campos Vidal, da patologia, existia a higiene e saúde pública, professor que me foge no momento a lembrança, mas que me marcou muito, né? E da odontopediatria, uma pessoa que veio de Ribeirão Preto, Angélica, que depois foi sucedida por outros professores. Eduardo Darugi, na parte de legal. Tínhamos também um contato já com áreas novas que foram sucedendo, né? Em 58, 59, a odontopediatria. E, finalmente, para mim, especificamente, além das matérias básicas, né? Eu tive conhecimento das áreas clínicas. E no último semestre, eu tive contato, isso já em 1959 para 60, eu tive contato com a área de ortodontia. Parece-me que é essa área que me chamou a atenção, muito mais do que a parte generalista de cirurgião dentista. Nessa época, a ortodontia, que era a área conduzida por um professor, que era escolhido a dedo por esse diretor, o Dr. Liberali, que me orientou muito, né? Eu tive contato com ele e ficava estudando, porque eu não tinha, como São Pedrense, era solteiro, né? Naturalmente, pela idade, e eu ficava me dedicando e estudando na área de ortodontia, que me atraiu bastante. Como ele vinha às sextas-feiras, ele passava a nossa área, que era justamente ao lado da rua, descendo, que é a mão no sentido do rio, ele via sempre a luz acesa. E um dia ele entrou e falou: olha, eu tenho visto você aí sempre estudando e você gosta da ortodontia? Eu falei: gosto. Não tinha contato nenhum, nem de promessa nenhuma de contratação. Eu falei: gosto. Olha, eu acredito que você possa ser aproveitado. E você tem um professor muito importante, que é o que me orientou. Veio de São Paulo, da USP, o Manuel Carlos Mille de Araújo. E o Araújo vai precisar de muitas pessoas que se dedicam. Eu estou vendo que você gosta e tem estudado aí frequentemente. Continue que você possivelmente... Quem falou isso foi o diretor, o professor Liberali, isso? Liberali era o diretor. Sim. Ele me encontrou constantemente nas sextas-feiras, porque, como eu falei, a minha vida foi estudo, esporte e trabalho. E eu continuei em Piracicaba nesse sentido também, né? Mesmo com dificuldades, eu continuei essas atividades e me dediquei muito à parte do estudo, ou por necessidade, ou porque realmente me atraiu muito a ortodontia. E ele vendo isso, ele já quase que antecipou quase para o meu futuro. Olha, continue isso, porque a área de ortodontia, vem aí um professor muito entusiasta e ele tem muitas ideias. Um parênteses. No terceiro ano, a área de patologia, pelo professor Benedito Campos Vidal, mandou um convite para mim, ainda aluno, para ser professor ou ser um assistente dele na área de pesquisa no laboratório de patologia. E aquilo me deixou até assustado, porque eu não imaginava o motivo do convite. Quem me convidou foi o Bozo, Lourenço Bozo. Falei: Darcy, o Dr. Vidal quer que você
entre para a equipe. Me assustou. Me assustou possivelmente porque acho que não era o meu caminho que eu tinha que seguir. E era laboratório, era pesquisa. Não que eu não gostasse de pesquisa, gostava de aprender, mas me imaginei num laboratório e sem aqueles conhecimentos clínicos que eu estava recebendo. E depois de muito pensar, de consultar a minha família, que às vezes dava opinião, mas às vezes até tinha dificuldade de dar essa opinião, eu não aceitei. E os meus colegas, que eram 20, eles falaram, mas como que você não vai aceitar? Isso aí é uma honra, isso aí, a nível financeiro, aquele tempo, que não era o meu objetivo central, não era só dinheiro, eu precisava, mas não era ele. O meu objetivo era conhecer e estudar. Ganhava-se bem como professor universitário. Você não vai aceitar? Eu falei, não vou aceitar. E não aceitei. Continuei, e no finalzinho do meu curso, o professor Araújo me chamou e falou, olha, eu tenho observado que você gosta também da ortodontia e se dedica. Eu não prometo nada. Se você quiser ser um voluntário, você está convidado. Você me ajudaria nas clínicas como voluntário. Não prometo nada a você. Na época tinha já o meu colega o Arnoldo Coimbra Pfaff, de São Paulo, já era convidado. Tinha um professor chamado Gilberto von Zube de Campinas, que já era especialista, não totalmente, mas já era. E tinha também aqui em Piracicaba Antônio Coqueleme Filho, que era uma pessoa, um clínico que fazia ortodontia. Estou falando de 1960, 61. Então você ficaria, eu não prometo nada, mas você me ajudaria. Você me ajudaria a atender, porque eu quero montar uma clínica de atendimento de ortodontia, o que não existia no Brasil inteirinho. Eu diria assim, acho que não existia no mundo todo. E ele queria difundir a ortodontia. A ortodontia era só elitizada, a ortodontia era para rico. Era muito difícil o aparelho. Não é? Você fazer um tratamento, você tinha que se deslocar Campinas, alguma coisa, São Paulo, Rio de Janeiro. E ele, um pioneirismo, né? Ele tentou, conseguiu informar, né, os alunos, dar conhecimento dessa área que nos Estados Unidos, naquela época, se tentou desligar da odontologia e formar uma escola só de ortodontia. Por quê? A ortodontia era força, era física, era química. E era muito difícil associar a ortodontia com a própria odontologia. É lógico que elas estão intimamente relacionadas, mas o conhecimento naquela época, não. Ela tinha que ser uma escola independente. Por quê? Trabalhava-se com construção, com solda, né? Com ligas, né? Com forças, com momentos de força. Quer dizer, completamente diferente do que preparar uma cavidade, extrair um dente. E, nesse sentido, o professor Araújo foi um pioneiro. E ele conseguiu difundir a ortodontia, informar, e isso me entusiasmou muito. Me entusiasmou de tal maneira que, ao pular grau, eu abandonei tudo, fui fazer estágios em São Paulo, fui fazer estágio na clínica dele, na rua Marconi 94, que é um especialista, professor da USP, e que veio a convite aqui para Piracicaba. Interiorou, vamos dizer assim, né, a ortodontia, tirando dos dois polos, São Paulo
e Rio de Janeiro, e começou a instalar aqui um núcleo, um centro. E esse centro prosperou. Então eu tenho que dizer que a gente tem que render homenagem ao professor Araújo, que foi um pioneiro, foi um desbravador. Ele difundiu muito a ortodontia. Se não era tão avançada, porque os meios e a dificuldade de comunicação eram diferentes, né? Hoje tudo imediato, online, nós tínhamos uma influência da ortodontia, para você ter uma ideia, da Argentina. Não tanto da Europa, não tanto dos Estados Unidos, mas era difícil o contato com esses países. E Argentina e México um pouquinho, mas a Argentina influenciava muito a ortodontia do Brasil. E essa influência era de tal maneira que o material era de lá e nós tínhamos que construir o aparelho. Hoje não, hoje vem tudo pré-fabricado, não é? Mudou muito toda a filosofia, mas era muito mecânico. Essa palavra mecânica, que possivelmente quase que dissociou a odontologia da ortodontia, era totalmente errônea. Bem, aconteceu um episódio que um dos proponentes a ser assistente não passou num exame médico. E, possivelmente, por destino, foi aberto para mim uma possibilidade. Como eu estava direto e integralmente na escola, estudando, o convite veio e já foi oferecido para mim, naquela época, um contrato não integral, total, nem turno completo, 24 horas. Olha, você vai ter um contrato de turno 12 horas, que era um contrato parcial, de um tempo mínimo, que não dava tempo para nada. Mas mesmo assim eu aceitei, porque era esse o objetivo. Esse era o ano de 62, é isso? Final de 61, 61. E 62 o contrato. Então eu estagiei, né? Prestei colaboração o que eu podia, aprendendo mais do que despendia, né? E com isso eu fui me afirmando, indo a São Paulo, indo na USP, fazendo estágio em consultórios particulares, parando em Campinas, orientando uma parente naquilo que eu sabia já da ortodontia, com possibilidade de trabalhar em São Paulo, com possibilidade de trabalhar em Campinas, abrindo centros de atendimento, mas eu também não aceitei. Falei, meu caminho, meu ponto de partida vai ser Piracicaba. Uma por causa da minha própria família, outra, possivelmente, e que pesou bastante, pelo Araújo, que confiou em mim, e como agradecimento de tudo que eu recebi, que foi toda a minha formação pública. E eu acho que pesou muito o pedido do professor Liberal. Ele falou, olha, não deixa a escola. Eu acredito que você é a pessoa que vai ajudar muito o Araújo. E aconteceram episódios durante a evolução da minha passagem como professor, que os professores, numa época, quiseram se rebelar contra os chefes. E eu não concordei e falei, não. Já lembrando das palavras do professor Araújo, eu falei, não, eu fico e vou ajudar naquilo que me compete. E daí tocamos. Então essa foi a história da minha passagem pelos 10 anos próximos, de 57 a 67, quando a escola depois, então, foi incorporada pela Unicamp, né? A FOP foi pioneira, não é isso? A pós-graduação em relação à ortodontia, né? Também, né? A minha opção? Não,
Então, O curso de orto, inclusive, se tornou pós-graduação, né? eu trouxe até um catálogo da pós-graduação com orgulho. Eu posso dizer que, antes de tudo, antes da medicina, antes de qualquer curso na Unicamp, a ortodontia era o topo da introdução dos cursos na pós-graduação da Unicamp, como sendo o primeiro curso reconhecido pela CAPES, reconhecido pelo MEC, e que nós participamos. Eu me incluo, porque além do professor Araújo, que era o chefe, eu participava, o Zubin participava, o Pifaf participava, e formou-se então uma necessidade de orientar, né, de informar a coletividade, a associação dos cirurgiões dentistas que já estavam se voltando por os conhecimentos da ortodontia, que era uma necessidade. Mas era uma necessidade ainda mecânica. Veja bem, estou falando muito mecânica. Isso é importante eu realçar. Esta situação já começou a evoluir, então depois de formado e depois de contratado, sempre tendo Araújo como chefe, quando nós instalamos o primeiro cefalostato, que era um orientador de cabeça, para tirar radiografias em norma lateral, para começar a fazer a pesquisa. Então, Piracicaba, o Araújo vindo da USP, ele trouxe com ele, doado pelo professor Danta, que era o catedrático da USP. Foi o primeiro centro iniciador de pesquisa ortodôntica. Nós instalamos lá na rua Dom Pedro II, numa salinha muito pequena, onde o professor Liberale me encontrou lá. E ali começaram-se as pesquisas. Das pesquisas vieram os interessados. Então começou-se a se editar cursos de especialização, que depois tornaram-se de pós-graduação, sem ainda a conotação oficial. Culminou isso aí, eu falo também com muita satisfação, que a ortodontia ficou tão conhecida que a primeira semana odontológica, ortodôntica do país foi em Piracicaba, em julho de 1963. Naquela época, nem São Paulo tinha uma reunião tão importante como a que houve em Piracicaba. Eu tenho esses anais, nós participamos, eu fui secretário, o Araújo foi o presidente, e nós trouxemos toda a elite que existia da ortodontia no Brasil, no exterior, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina. Enfim, foi uma festa de conhecimentos. E isso eu falo com muita satisfação, com muito orgulho. Sucederam-se aí não só os anais, mas a elaboração de boletins, revistas, que foram todas iniciadas aqui na nossa escola, lá na Rua Dom Pedro. Depois se deslocou, a partir de 1967, 68, já nas instalações aqui. Então, todas as revistas, inclusive a maior revista que o Brasil tem ainda, que é a Ortodontia, nasceu em Piracicaba. Isso é muito importante falar, isso é muito importante realçar. E o mérito é do professor Araújo. Eu não poderia deixar de citar o nome dele. Então, essa é a história, em suma, que se desenvolveu, e esses cursos se sucederam. A demanda, o fluxo era muito grande. A ortodontia era muito importante. Descobriu-se que a ortodontia é a arquitetura de toda a odontologia. Sem ela, sem a estruturação ortodôntica, nada se faz na ortodontia, porque é ela que dá o equilíbrio. E começou então a ser modificado aquela postura mecânica por uma postura mais biomecânica, mais fisiológica, né? Mais de
funcionalidade, mais de interfuncionalidade. E daí, Araújo se aposentando, tivemos a oportunidade de criar um know-how com uma abertura com centros de ensinos, né, de fundações no exterior, um know-how próprio que também nós temos orgulho. Eu acredito que dá para ter uma ideia do que foi a ortodontia, do que tem que ser a ortodontia e do que ela ainda tem que ser, pode criar, em termos de qualidade de vida, em termos de sociedade, em termos de saúde sistêmica, né? Eu acho muito importante. Professor, então realmente a sua história está muito ligada à ortodontia, né? Desde a sua formatura em 60, quer dizer, você já começa estagiando, contratado em 62. Então, se eu imaginar que até a sua aposentadoria em 2007, quer dizer, 45 anos dedicado a essa especialidade, né? Totalmente essa especialidade. De tal maneira que, com muito sacrifício, após a minha formatura, decidido já fazer a especialidade, o que meus colegas achavam, o Orestes está aí presente, achavam que eu não estava regulando bem, né? Porque não existia um especialista exclusivo. E eu queria ser um especialista exclusivo. A minha mãe, com muito sacrifício, me deu um consultório completo. Eu deixei encaixotado, fui a São Paulo, fiquei lá até 65, 66. Quando eu retornei, eu abri esse dispositivo que estava guardado, tirei só a cadeira, o mocho e uma guspideira. Falei, olha, tudo isso aqui eu não vou usar. Aquele corpo onde tem o motor e outras peças, eu falei, não vou usar. Idealizei um consultório para ortodontia, mandei fazer as mesinhas auxiliares, arrumei uma máquina de solda, era ali que a gente trabalhava. Por que isso? Para não cair na necessidade de trabalhar como um profissional generalista. Não que eu estava descartando, mas pelo meu objetivo, que era ser um especialista de ortodontia. E isso realmente me deu força para quando, em 1966, 67, eu iniciasse o meu consultório simplesmente como exclusivista. O senhor teve esse desafio de conciliar a carreira de professor, tempo parcial, né? Tempo parcial, 12 horas. 12 horas com a carreira também como ortodontista, não é isso? A prática também em consultório, né? A da sua pergunta, eu posso dizer que a minha dedicação era tão forte e era um objetivo principal que em 1966, ao menos no meu conhecimento, eu fui o primeiro ex-aluno a me doutorar. Foi o primeiro doutoramento em 1966. E eu apresentei uma tese que lá eu já dizia no prefácio que alguma coisa tinha que mudar na ortodontia, porque ela não podia ser só mecânica, e sim que ela tinha que olhar para a parte biológica. E nesse ponto de vista, eu gostaria muito de prestar uma homenagem aqui a um professor que nos ajudou muito, também de São Paulo, e que veio aqui ajudar na área de pediatria, o professor Miaxal. O professor Miaxal, uma época eu fiquei com ele na clínica com 80 alunos, e eu fui encarregado de ficar junto com a pediatria e fazendo ortodontia. E lá eu tive muito contato na parte biológica, na estruturação do que só existe uma parte do organismo humano que se estrutura em 20 anos, que é a face, que é a dentição. O resto vem pronto. A boca não, a dentição não. Ela se estrutura com 3 a 4 meses de gestação, começa a formar,
ela só vai terminar com 20, 22 anos. Então, esse período todo de transformação, de crescimento, é uma sinfonia, é uma harmonização que tem que ser muito bem cuidada. Aí vem prevenção, aí vem cuidados neonatais, cuidados com gestante, com a criança de 0 a 3 anos, que aqui nós temos um centro atual, né, de estudo, de trabalho, que é a CEPAI. A CEPAI trabalha com gestantes até 5, 6 anos. Eu converso muito com a responsável e acho que aí é o futuro da odontologia e da própria ortodontia. O senhor teve esse privilégio de ser da primeira turma, como já estamos, de acompanhar o começo da escola e também acompanhou a mudança dela do prédios antigos, no centro de Piracicaba, ao atual endereço. O senhor tem alguma história para destacar? Lembra como foi essa transição? Então, a história é essa, né? Eu olho sempre e vejo ali um professor meu, um colega, que é o Dr. Claré e o Dr. Benatti. O Benatti, eu, Nivaldo Gonçalves, Visioli, Pachequinho, né? Que foram professores já aposentados, tivemos muitas atividades, não só acadêmicas, de docência, de pesquisa, mas também de esporte. Só para você ter uma ideia, 1960 em diante, nós éramos quantos? Não tinha nem 80 alunos. E foi criado uma disputa esportiva entre odontologia e agronomia. Pense bem, a agronomia já tem 120 e poucos anos, USP hoje. A odontologia, que era uma entidade autônoma, né, isolada, passou a Unicamp, 67. E nós éramos ali 80 alunos que tínhamos que praticar todo tipo de esporte. Orestes, por exemplo, nadar, era um nadador profissional, ele e o Nivaldo. Mas ele tinha que jogar futebol, ele tinha que fazer vôlei, ele tinha que praticar basquete. A mesma coisa aconteceu comigo. Então isso marcou muito. Nós tínhamos o Xixico, um profissional, né? Nós tínhamos o Tico Renzi, que era um profissional. Então nós tínhamos poucos, mas qualidades. Parece que tudo levou, né, para que a turma, a odontologia, desse o recado não só na parte científica, mas também na parte esportiva. Com poucos elementos, nós ganhamos a Agrodonto. E eles eram praticamente mais de 1.000 e pouco, com uma tradição, né, com muito recurso. Isso demonstra aquilo que a gente passava em termos da evolução do convívio, né? Um convívio de muito trabalho, de muita clínica, de aulas à noite, de aulas aos sábados. Eu me recordo que aos sábados nós tínhamos aula de cirurgia. E eu morava numa pensão lá na Rua 15, em frente a uma indústria de leite, um quartinho, né? E eu subia a Rua 15 de Novembro com o professor Jonas Vaz, que era da cirurgia. E a gente trocava ali ideias, né? Isso era muito bom, isso é muito salutar, isso é muito importante, porque esse contato direto, né, muito constante, formou uma equipe, um grupo, né, que não só foi aproveitado, mas que, com muito orgulho, eu posso dizer que marcou época. O senhor fez parte de uma turma que muitos dos seus colegas, alunos, se tornaram professores, permaneceram na casa. Se não foi aqui, foram em outras. O Eimar mesmo, que era o colega nosso, que era o primeiro aluno, eu era do meio, viu? Primeiro aluno,
Visioli e o Wilson Marque, que disputavam, tinha medalhas. É uma disputa por medalhas. Eu não entrava nessa, mas eu era do grupo de estudo. O Eymar, que depois foi para a Unesp, ele tornou-se reitor da nossa turma. Era um elemento de um conhecimento, de uma cabeça fabulosa. Realmente, nós tivemos elementos de proa na odontologia, nas universidades, em todo o Brasil e até no exterior. É com satisfação que eu digo que agora, o ano passado, eu fui chamado para participar de uma banca de professor titular de um ex-aluno, que foi um orientado meu lá em Fortaleza, no Ceará. E esse aluno que eu orientei, no doutorado, foi a primeira tese sobre cefalometria, que é uma radiografia em norma lateral, daquele cefalostato que eu disse que iniciaram-se as pesquisas. E esse aluno nosso de pós-graduado, ele era da Federal do Ceará, de Fortaleza. Ele me telefonou e falou que queria que eu participasse da banca dele de professor titular. Eu falei, não, com satisfação, já não estava com saúde, mas eu falei, mas para você, Calbi, eu vou. E eu fui. E é uma satisfação muito grande participar, até agora, de algumas atividades. Para dizer a importância disso, aquela tese que foi a primeira, que eu trouxe os professores da Unifesp, que são os catedráticos, os maiores conhecedores de apneia, que está intimamente relacionado à estrutura, à forma da boca, aos dentes, não é? A toda a orofaringe. Esse ex-aluno nosso, que chama-se Calbi Maia, hoje ele é a expressão mundial nesse setor. Ele recebe convites do mundo inteirinho. Foi formado aqui. A primeira tese dele foi nós que nos orientamos. Quando eu falo nós, eu coloco toda a área, eu coloco todo o departamento, né? Todo o conjunto de professores. Isso só nos deixa satisfeitos, só nos engrandece, né? Parabéns. O senhor também exerceu cargos administrativos, né, aqui na faculdade? Eu posso dizer que eu participei, mesmo não sendo político, eu participei, depois de criar o curso de especialização, né, que era uma lacuna que existia no Brasil e nas universidades, eu via que as outras escolas estavam formando, e, perdão da palavra, formando mal. E nós tínhamos know-how suficiente para orientar esse pessoal, pelo interesse grande que a ortodontia despertava nos colegas, formar esse pessoal um pouco melhor para valorizar a especialidade que estava caindo. Eu percebi que estava caindo, apesar do avanço dela. Então nós abrimos em 95 o primeiro curso gerenciado pela FUNCAMP. Até então, havia um convênio entre a odontologia e a PCD. E o professor Ranalli e o professor Julius me chamou e falou, olha, você vai abrir seu curso, mas a gente gostaria que você ficasse e abrisse o seu curso para ser gerenciado economicamente pela... Eu falei, sem problema nenhum. Meu objetivo é difundir. Meu objetivo é estudar e dar informações aos nossos colegas. E daí veio a eleição. O senhor Salum, conversando, falei, Salum, você tem condições de ser diretor. Ele foi eleito. Eu participei muito pouco, não como político, como colega, estimulando. Logo que ele foi eleito, ele falou, Darcy, mas você vai ter que me ajudar. E aí eu acabei entrando num setor que possivelmente não tinha muita experiência, mas aprendi muito. Então eu fui coordenador de extensão,
fui representante da FOP no CONEX. Era um órgão de assessoria à reitoria, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e assessorava o reitor. Eu fiquei 6 anos, os 4 anos do Salum e mais 2 anos do professor Tales, que também me chamou e falou, olha, você não votou em mim? Eu falei, não votei, professor, mas não quer dizer que se você precisar de mim, não, eu vou precisar de você. Você vai continuar como coordenador de extensão. E continuei 6 anos. Eu me recordo que naquela época a odontologia ela ombreava com a medicina em cursos. Nós tínhamos 52 cursos na minha época que a gente coordenava aqui. Com potencial não só de divulgação das diversas áreas, mas um potencial de recursos para a própria odontologia que estava precisando, porque as verbas não eram suficientes para manter as clínicas. Eu acredito que acontece até agora. Só que, além disso, na minha cabeça, além dessas atividades, além da minha clínica, agora com turno completo de 24 horas, desenvolver toda a minha carreira universitária, eu achava que a odontologia, a especialização, que reunia uma mesma sala, a tesouraria, a secretaria, tudo junto, com 3 mesinhas, não tinha como desenvolver aquilo lá. Então, eu já desenvolvi, pedi para o Salum, expliquei para o Salum, nós arrumamos uma sala embaixo na entrada, não sei se você recorda disso, e organizamos já a estrutura da especialização. Demos uma ajuda para a pós-graduação, que eu sei que foi na minha época que nós montamos a pós-graduação, ao menos com uma adequação de imóveis, etc., né? E posso dizer também que todos esses recursos arrecadados, ao menos o que me compete, eu comecei a fazer reformas. Que nós tínhamos necessidade de levar não só os conhecimentos, mas de criar condições para que aqueles que viessem nos procurar não ficassem em acomodações impróprias. Então eu comecei a reformar laboratórios. Na época, nós usamos até graneto e eu me recordo que fomos até criticados. Depois parece-me que todos começaram a fazer a mesma coisa. Então pudemos contribuir, fizemos o possível, desde o meu tempo de atividade, que poderia me aposentar 8 anos, né, anteriores, eu permaneci até a minha compulsória e ainda fiquei mais um pouquinho até que eu tive problemas de saúde. Então eu só posso dizer que é um orgulho muito grande ter passado por todos os cargos, por todas as fases da evolução da odontologia, seja na Rua Dom Pedro, seja aqui na Avenida Limeira, sem número, né? Agora tem número, né? Primeiro não tinha. 901. Mas 901, tá vendo? E ter propiciado a criação de atividades desenvolvendo a ortodontia, divulgando a ortodontia. Quando eu assumi, que foi o pedido do Araújo, ele era vivo ainda, e permaneci até a morte dele, né, convidando, participando, eu acredito que fizemos o nosso papel, abrindo a ortodontia, relacionando a ortodontia com as diversas disciplinas, com as diversas áreas, tendo contato com centros de estudos mais avançados. Então a ortodontia cresceu muito e eu acredito que esse é o caminho. O senhor passou mais da metade da sua vida, poderia dizer isso, aqui ligado à faculdade, como aluno, pesquisador, professor. O que a FOP representa para o senhor? Na verdade, eu acho que eu passei
2/3, né? Porque a gente tem que descansar. Mas como eu tinha 12 horas, falando agora na época dos concursos, consultório crescente, né? O Oreste me levou para Rio Claro. O Oreste, o Vail, um outro colega, o Ike, e formamos a primeira clínica especializada, e que foi motivo até de desavença entre a própria odontologia, porque eles não aceitavam, achavam que nós estávamos querendo sobressair. Não, nós queríamos e formamos alguma coisa mais avançada. Então, todas essas atividades, docente, pesquisa, tese, evolução, atividade cada vez maior, particular, né? Eu já associava alguma coisa que eu me derivava a nível de atividade, né? Eu acho que, não me arrependo, eu acho que eu roubei muitas horas da família, né? E eu fazia isso de madrugadas. Eu tinha que fazer, tinha que estudar, tinha que preparar uma tese, tinha que preparar um artigo científico de madrugada. Eu me recordo que eu vinha 8, 9 horas do consultório ou da faculdade, estudo, em aulas, que nós tínhamos aula à noite também. A pós-graduação funcionava à noite, na época do Araújo. E eu desenvolvia isso de madrugada. Ora, é lógico que a família sente. Mas eu acho que era uma necessidade, era uma aprovação, era um caminho e era uma estrada que a gente tinha. Não me arrependo, continuo até agora e eu acho que valeu a pena. Professor, muito obrigado pela sua história, pela sua dedicação e depoimento dado a cada um de nós aqui. Obrigado. Tá? Muito bom. Obrigado.